Muitos jogadores aparecem no futebol com status de craque. Aparece ali nos clubes e você fala, esse aí é bola, hein? Mas no final, roda a vinheta. Salve rapaziada, muito prazer, eu sou o Gil, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos falar top 5 promessas do futebol, que no final das contas não renderam. Sabe aqueles jogadores que aparecem com status de craque valendo milhões, já muito novos? Então, é desses aí que vamos falar, só que daqueles que não vingaram. Peço pra vocês, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações. E é sério, o mundo da bola e principalmente o mercado eles pegam fogo no começo do ano. Agora durante o resto tem notícias a rodo. Então é muito importante que vocês ativem as notificações aqui para receber todos os vídeos assim que eu postar. Vamos começar a nossa lista com um craque brasileiro que foi Golden Boy em 2008. E eu tô falando dele, sim, Anderson. Anderson que foi revelado no Grêmio em 2004 com apenas 16 anos. Atuou bem na primeira temporada dele, mas foi rebaixado com o clube. Na temporada seguinte, a temporada de 2005 na Série B, ele se destacou. E ele foi o herói da Batalha dos Aflitos. E é batalha porque foi literalmente batalha. O Grêmio teve 4 jogadores expulsos, teve pênalti defendido e tudo mais. E o Anderson marcou o único gol da partida. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo completo sobre a batalha. É só deixar aqui nos comentários que eu corro atrás de tudo pra vocês. Ele foi comprado pelo Porto ainda no ano de 2005. O Porto deixou ele no Grêmio até o final do ano. Ele foi pra Portugal no ano de 2006. Fez alguns bons jogos ali, alguns bons amistosos. Um deles contra o United, chamando a atenção de Sir Alex Ferguson. O Anderson sofreu uma fratura, o que deixou ele fora dos gramados durante 5 meses. Só que quando ele voltou jogando contra o CSKA. E jogou muita bola já nessa partida. Meteu bola na trave e os caramba. Em Portugal ele teve um certo estrelismo, mas durou pouco tempo. Ele ganhou a tríplice coroa portuguesa. Ganhou a Supercopa, a Liga Portuguesa e a Copa de Portugal. Já no ano seguinte, com 19 anos, foi vendido ao United. Lembra daquele amistoso? Ele agradou o Ferguson, justamente por causa desse amistoso que ele foi contratado pelo time inglês, onde ele fez, sim, podemos dizer, uma boa carreira lá. Ele jogava como meio armador, mas foi recuado para segundo volante pelo Ferguson, porque o Scully se machucou, então o Ferguson viu que ele era polivalente, atacava bem e tal, foi recuado. Mas com o tempo ele acabou decaindo muito. E após essa queda em 2014, ele foi emprestado à Fiorentina. E na Fiorentina também não rendeu e tal, e resolveu voltar pro Brasil. No Brasil ele voltou pro Internacional. E no Inter também eu vou te contar, não jogou nada. Foi rebaixado junto com o clube em 2016. Após isso ele foi emprestado pro Coritiba, onde não jogou nada. Nada. Após acabar o seu contrato com o Inter, ele foi jogar na segunda divisão da Turquia, pela Dama Demirspor. E ali ele se aposentou aos 33 anos de idade. Levando em consideração que o jogador hoje atua até ali 36, 37 anos, ele tinha pelo menos mais uns 3 anos de carreira. E infelizmente ele não se tornou tudo o que esperávamos dele. Em quarto lugar, temos o herói do título da Alemanha na Copa do Mundo de 2014. E muito obrigado por não ter deixado a Argentina ser campeã aqui no Maraca. Estamos falando de Mario Götze. O craque alemão foi Golden Boy em 2011, jogando pelo Borussia Dortmund, onde ele se profissionalizou. Subiu para o time profissional em 2009, isso com 17 anos de idade. Chamou a atenção de Jürgen Klopp. Götze ficou no time do Borussia até a temporada 2012 e 2013, onde ele chegou na final da Champions League. E ele não jogou essa final aí, diz, né, a versão oficial, que é porque ele estava lesionado. Mas assim, foi anunciado um pouquinho antes da final que ele foi vendido pro Bayern, não jogou a final, que era contra o Bayern. Bom, vamos ficar com a versão oficial, né? Então ele não jogou a final da Champions League porque estava lesionado. E acabou não se sagrando campeão. Quem foi campeão foi o Bayern. Após isso ele teve temporadas ok para boas no Bayern. Porém nunca caiu nas graças do torcedor, nunca virou tudo o que se esperava dele. E acabou voltando pro Dortmund em 2017. E nesse mesmo ano em que ele voltou para Dortmund, ele descobriu que ele sofria de uma doença. E o nome dessa doença é miopatia. A miopatia, ela enfraquece os músculos dos membros, dificultando às vezes até você levantar da cadeira, coisas básicas mesmo. Imagina jogar futebol com isso. E ele ficou pouco tempo no Dortmund, ele nunca conseguiu entregar. Também muito por causa da doença dele. E no Dortmund foi, acho que a pior passagem da carreira dele disparado. Porque ele não conseguia mais entregar em campo. E com isso, o Dortmund deixou acabar o seu contrato. Ou seja, ele saiu do time alemão sem o time receber nada em troca. Nada. E após isso ele foi pro PSV da Holanda. Se for pensar, meio periférico, né? Mas ele tá com 2 temporadas lá no
time holandês. Pô, ele tá com 29 anos, mas infelizmente longe, muito longe, de ser tudo que a gente esperava dele. Já em terceiro lugar, esse aí é um dos mais famosos que tem, e é um dos que eu acho que está pior. Estamos falando do espanhol Bojan. Bojan apareceu na categoria do Barça, marcando assim média de 800 gols, assim, coisa de absurdo assim na categoria de base. Sendo um dos maiores marcadores das canteiras. Subiu com muita expectativa em 2007, com somente 17 anos. E ele foi assim, o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Barcelona na La Liga. Marcou um gol no finalzinho de 2007, em outubro, contra o Villarreal. Mas após isso foi só decaindo. Em 2011 ele foi para Roma, depois para o Milan, depois para o Ajax, depois para o Stoke. Sim, Stoke City. Você vai vendo como vai diminuindo os times assim. Aí depois do Stoke City ele foi pro Mainz 05, depois ele voltou pra Espanha, pro Alaves, depois foi pro Montreal Impact do Canadá. E atualmente ele tá jogando no Vissel Kobe do Japão. E assim, sem pensar tudo o que o Bojan significava e representava. Ele era cotado como novo Messi. Cara, ele é cotado como novo Messi. E mesmo assim, ele não se tornou assim nada. E hoje em dia ele tá no Vissel Kobe. E o craque do time não é nem ele, é o Iniesta, obviamente. Mas, assim, ele tá atrás do Lincoln do Flamengo, pô. Agora, meus manos, em segundo lugar, vamos falar daquele que enganou muita gente, muita gente. A galera considerava ele melhor que o Neymar. Sim, vamos falar agora de Paulo Henrique Ganso. Ele subiu pro time profissional do Santos em 2008, mas foi em 2009 que ele se consolidou. Ele foi indicado a revelação do Campeonato Brasileiro. Marcou 8 gols e deu 4 assistências. E assim, o Ganso ele era muito elogiado pela crítica esportiva. Ele tinha uma visão de jogo diferenciada, lançamentos incríveis, dribles desconcertantes. Por conta disso, ele era cotado assim como um grande craque brasileiro. Melhor que o Neymar na época. Todo mundo considerava ele melhor que o Neymar e achava que ia mais longe. Foi convocado a primeira vez para a seleção brasileira no ano de 2010, no amistoso contra os Estados Unidos. E já vestindo a camisa 10, assim, já pegou o peso, assim, já sentiu. Pá! Ele era cotado para a Copa do Mundo junto com o Neymar. Porém, achava que ele estava um passo à frente, que ele estava mais pronto que o menino Ney. No mesmo ano, infelizmente, ele sofreu a primeira lesão no joelho. Ele rompeu o ligamento cruzado, ficou fora durante 6 meses e só voltou no ano de 2011. E voltou jogando bem no Campeonato Paulista, assim, sendo bem importante, participando de gols e assistências. Mas infelizmente na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, sofreu outra lesão e só voltou em junho. Voltou justamente no segundo jogo da final da Libertadores. E voltou dando assistência pro Ney no primeiro gol contra o Penharol. Em 2012, a carreira do Ganso já estava decaindo e muito. Ele sofreu diversas lesões e o pior de tudo, começou a arrumar certas tretas com a torcida do Santos. Até foi convocado para as Olimpíadas, mas ele já era reserva, já era tipo assim, longe de ser o maior craque da posição na seleção. Inclusive o titular e o camisa 10 que tinha roubado a camisa 10 do Ganso era o Oscar, que estava despontando. E assim, nossa, mas estava despontando um craque. Inclusive também é uma promessa que nunca se tornou tudo o que esperava. Mas ele é só uma menção honrosa aqui na história do Ganso. No mesmo ano, ele foi vendido para o São Paulo, após as tretas com a torcida santista. E ele foi vendido por aproximadamente 24 milhões de reais. Coisa que é assim, um valor absurdo. E é uma das maiores negociações entre times brasileiros. No São Paulo ele viveu uma boa fase, longe do que esperávamos dele. Mas em 2016 na Libertadores, ele foi o destaque do time paulista. Chegou até a semifinal. Com isso, ele conseguiu realizar o sonho dele de jogar na Europa, ou jogar no Sevilha. Mas no Sevilha, cara, no Sevilha, rapaz, Sevilha ele não deu em nada. Inclusive, tem uma entrevista não, mas é um pedaço de um programa onde o Galvão vai comparar o Ganso ao Pirlo, dizendo que o Pirlo também nem corria tanto e tal. E o Seedorf deu no meio do Galvão. Dá uma olhadinha aí. Vamos ver o grande Milan, esse Milan campeão. Que você fazia o meio campo, onde tinha o Gattuso, tinha o Ambrosini, tinha o Pirlo, tinha você. O Pirlo também não corria muito, o Pirlo fazia a bola correr. Você sempre se movimentou muito pelo campo. Não seria o caso por ele não ter então a característica de ter essa velocidade, ele fazer a bola andar mais rápido? Seria isso? Não, eu também gosto de fazer a bola rolar. Andar rápido. Andar. O Pirlo parece que não corre, mas corre. O Sevilha, assim, ele marcou poucos gols, poucas assistências, nem jogava direito. Após isso, ele foi emprestado pro Amiens. O Amiens da França, tipo, um time pequenininho de tudo, não rolou. Ficou lá um ano e após isso voltou para o Fluminense em 2019. Está até hoje e é reserva, assim,
Pô, cara, o que aconteceu com o Ganso? Na verdade, todo mundo sabe o que aconteceu com ele, né? Essas lesões que ele teve, seguidamente, acabaram minando e estragando certa parte da carreira dele. E também ele tomou decisões erradas. Primeiro, ter arrumado treta com a torcida do Santos e depois ter ido para um clube brasileiro. Poderia muito ter tomado outro rumo da carreira. Mas, infelizmente, o Ganso, sim, não é nem de perto o que a gente esperava dele. Mas, sim, acho que comparado aos outros, o Ganso é um dos mais longe. E agora, em primeiro lugar, ó. Em primeiro lugar, temos ele. A outra ave, Alexandre Pato. O Alexander Duck, ele também foi o Golden Boy em 2009. Mas assim, o Pato tem uma história curiosa, que ele faz gol em todas as estreias de time, assim. Ele estreou, ele faz gol. Não tem como. Estreia oficial, marcou gol. E o Pato, ele foi uma surpresa, porque ele foi inscrito no Mundial de Clubes de 2006 pelo Inter. Só que ele não tinha feito nenhuma partida. Tinha ido nem pro banco de reservas. E ele já estava inscrito com a camisa de número 11. Mas a estreia dele não foi no Mundial. Foi contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Sim, ele marcou um gol. Já o segundo jogo do Pato foi sim no Mundial de Clubes. Foi contra o Al-Ahly pela semifinal. E cara, o Pato ele quebrou o recorde do Pelé. Ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol numa competição oficial da FIFA. Ele abriu o placar para o Inter com 16 anos de idade, superando o Pelé, que tinha marcado um gol na Copa do Mundo de 58 com 17. No segundo tempo do jogo, ele fez uma das cenas mais famosas da carreira dele, que é aquelas embaixadinhas de ombro que ele fez. Isso aí ficou e é marcado na carreira dele até hoje. Na final do Mundial contra o Barcelona ele não teve muito destaque, foi substituído pelo Luiz Adriano, e ele foi campeão mundial com o Inter. Todos já sabem, né? O do grande Gabiru. E após esse começo brilhante do Pato, ele foi vendido pro Milan. No Milan ele recebeu a camisa 7, que era do Shevchenko. E cara, assim, ele teve um começo brilhante no Milan, jogando muita bola, mas tipo, muita bola mesmo. Fez gol na estreia. Numa entrevista recente do Cafu no Podpah, ele falou que ele chegou pro Maldini e ele falou: capitano, fechou o atacante do Brasil. Vamos ter um atacante aí por muito tempo, muito tempo. E ele era rápido, eles falavam que eles não conseguiam parar o Pato nos treinos. Parecia um absurdo de jogador. Mas infelizmente ele foi cortar uma bola e acabou torcendo o tornozelo. E depois disso, assim, ele nunca mais conseguiu desenvolver o mesmo futebol que ele tinha no começo da carreira. Ficou no Milan até 2013, onde ele foi vendido para o Corinthians. E o Corinthians pagou assim muito bem nele, muito bem mesmo. Pagou 15 milhões de euros no Pato. E ele veio para o Brasil para tentar se recuperar. Eles têm um histórico bom, recuperar jogadores. E quem sabe cavar uma vaga na Copa que ia ser aqui no Brasil em 2014. Mas assim, no Corinthians ele fez nada. Fez gol na estreia, como sempre. Mas assim, o futebol que ele desenvolveu foi pífio. E ele ficou muito marcado depois daquela cavadinha ridícula contra o Grêmio na Copa do Brasil. Aí depois de tudo isso, em 2014, foi feita uma troca dele pelo Jadson. O Jadson foi pro Corinthians e ele foi pro São Paulo. Ele teve uma boa passagem até. Inclusive no final do empréstimo dele com o São Paulo, o Corinthians conseguiu emprestar ele pro Chelsea por 6 meses. Marcou gol na estreia, mas foi praticamente só. Os ingleses consideram ele uma das piores contratações da história da Premier League. No final do empréstimo pro Chelsea, o clube inglês não quis comprar ele em definitivo. Ele voltou pro Corinthians, até cogitaram a possibilidade de ele jogar um jogo contra o Figueirense, mas por falta de físico acabou não jogando. Foi vendido pro Vila Real por 3 milhões de euros, aonde chegou usando a camisa 10, sim, chegou com status de craque ainda. O fato que marcou gol na estreia também, na estreia oficial dessa vez, e sim, teve uma passagem legal. Teve uma passagem legal pelo Vila Real. Não foi um craque, não foi assim um jogador espetacular, mas teve uma passagem bem legal, uma passagem bem ok. Depois disso ele foi lá pro futebol chinês. Ele é pé de meia, né? Ganha uma grana. Foi jogando no Tanjin Teai. Na China ele foi legal, assim, é China. Depois ele voltou pro São Paulo, voltou mal pro São Paulo. Então assim, não fez muita coisa. Ele rescindiu o contrato dele em 2019, foi quando ele voltou pro futebol brasileiro. Em 2020, ele foi jogar no Orlando City dos Estados Unidos, onde ele tá até hoje. E assim, não se ouve muito mais falar do Pato. Infelizmente, ele se tornou metade. E outro jogador sim foi as lesões que acabaram com a carreira dele. Cara, era pra ele ser um dos melhores da história do futebol brasileiro. Um dos melhores centroavantes. E não sou eu que tô falando, é o Cafu. O Cafu que falou. Mas infelizmente, cara, o Pato é o que a gente vê hoje. Ele é infelizmente jogador do Orlando City, onde não faz tanta diferença assim. Na seleção, o Pato nunca conseguiu se desenvolver. Nunca foi, por exemplo, para uma Copa do Mundo, nem como reserva. Sendo cotado em diversos momentos, mas nunca acabou indo de fato. Infelizmente, se tornou o que ele é hoje. Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi sobre as 5 maiores promessas do futebol que não vingaram. Eu, vou reforçar para vocês. Deixa o like aqui embaixo que me ajuda muito, muito mesmo. Deixa o like para me ajudar, para dar aquela força, me manter motivado a continuar trazendo vídeo para vocês. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque isso aí é muito, muito importante.
Isso aí é muito importante para vocês sempre receberem os vídeos e sempre ter notícias quentinhas aqui no canal. Também deixa nos comentários um feedback sobre o que você achou do vídeo e o que você quer ver nos próximos. Além de se inscrever no canal, me siga em todas as redes sociais, no Instagram e no Twitter. Sou bem ativo nessas redes. No Instagram você tem mais sobre a minha vida, sobre mais dos bastidores do Gil. Também posto qualquer coisinha lá sobre futebol. No Twitter vocês vão ter uma interação maior, tô sempre lá tweetando. Então é isso, rapaziada. Valeu, um abraço e até a próxima.